Fala da Naba, fala aí, Marcão. Vai, trouxa. Fala da Naba, fala aí, Marcão. Vai, Babi, fala aí. Fala da Naba, fala aí, Mota. Até que enfim você apareceu hoje, hein? Fala da Naba, fala aí, Mota. E o Sombra que tá ouvindo lá na sala dele? Fala da Naba, fala aí, Sombra. Sua safada! Fala da Naba, fala aí, Sombra. Ô, Libertadores, chega aqui, chega junto aqui, porque aqui é tricolor, sua safada, nós somos seus donos, é isso aí. O senhor veio numa goleada aqui, né? Eu não sei, cara. Mas na moral, o São Paulo tem que tomar o primeiro... Esse dia aí não tomou nada seu, não, o som. Não. Ali ele falou... Foi o Fabinho que convenceu ele, cara. Carona, meu. Não, foi o Fabinho que convenceu ele. Não é. Foi a carona do Marcão. Nossa, velho. Aquele carro tá contaminado do Marcos. Mas na moral, até o primeiro gol do Mirassol, o São Paulo tava bem no jogo. 40 segundos, Marcos. 20 segundos. 40 Agora, o Marcão, segundos. velho, Nossa, o Marcão tava a cara, mano. Ele parecia o troféu, aquele o Kikito de Gramado. Vai pro inferno você também, Vieira. Vou mostrar pro seu Roquete Pinto aqui daqui a pouco. isso? O troféu. Ué, o troféu. Não tem um troféu que chama? Roquete Pinto. Mas, ô Motinha, antes de falar do jogo, mano, eu queria só agradecer a presença de todo mundo que tá aqui hoje, principalmente do Thiago, mano. O Thiagão aqui, o Domênico, corintiano, ele se tratou de um câncer no Hospital 9 de Julho durante 1 ano e meio. Aí. Cara, deu metástase e tudo, e durante esse 1 ano e meio, ele teve no estádio 97, ele uma válvula de escape, e hoje ele tá pagando uma promessa aqui, então ele veio aqui. Legal, Thiago. Pô, Thiago, legal, cara. Sensacional. Parabéns, irmão. Boa, Thiago. Boa. É isso aí. Deus te abençoe, você e sua família, irmão. Com certeza. Agradeço aí a presença de todo mundo. Que legal, principalmente do Thiagão aí. Grande vitória, grande vitória. Exato. Cara. Então, pra você que de repente tá passando por um momento delicado também, tem esperança e fé em Deus aí, que com certeza você vai superar. Muita força, a gente sabe cara. que o programa Estádio 97 tem realmente, né, Dudu, esse viés aí, Tem. essa válvula de escape. Então, Verdade. Thiagão, parabéns, irmão. Boa, Sua Thiago. vitória é a nossa também. Firmeza? Fica Boa. com Deus aí. Então, falando um pouquinho do Boa, jogo, só- Motinha, parabéns. Eu vou acrescentar pra Boa, você, boa. você falar que você já fala tudo junto. O Crespo, né, questionou assim... Eu acho que assim, Marcos, eu vou falar como ele falou, mas é uma forma meio esquisita que ele falou, porque ele falou assim, temos que questionar se estamos dando tudo como antes, né? Falando da comissão... Ó, o Vieira deixa tá esse te trouxa. zoando, ó. Eu quero que ele se trouxa, essa Não baleia, esse falei Dani. nada. Essa orca, vai catar o caminhão. O que é esse caminhão aí, gente? Vai. Ó, então, questiona se está dando... Todo mundo tá dando tudo como antes, né? Se estão agressivos, se estão com vontade. Ele quis falar de vontade, né, Marco? Ele deu uma indireta para alguns jogadores, eu acho, porque ele falou a vontade, tá faltando agressividade pro time. O time não é mais o mesmo que um tempo atrás. Tá faltando ficar mais ligado no jogo. Ele quis dizer, mas fez uma autocrítica dele, da comissão técnica, mas também dos jogadores também, né, Quando Marcos? falta vontade, hein, Marcão? E outro, Motinha, até contextualizando aí pra você. Você tá dando tudo como antes também, Motinha, ou não? Faz um tempo, viu, Marcos? Faz um tempo já que não vem Vou nada. contar uma bomba do Mota, hein, Cala mais a tua tarde. boca. Vieira. Cala a boca. E... Ô, Mota, você entra na sua vida pessoal assim, mas você é mais chave ou fechadura? Tipo, nessa... Que é isso? O Gabiru seria seu cadeado? Você tá louco? Cara, isso é um absurdo vocês falam. Meu, dá até ânsia. Vamos lá, e aí? E ele falou que é uma Tá só lástima. esperando aquela tetra, mano. Cala a boca. Ele falou que é uma lástima não chegar na Libertadores, né, Marco? Eu acho que a preocupação do São Paulo não é essa, a Libertadores hoje, Porra, né, de Marco? novo essa conversa de chegar em Então, Libertadores. vamos primeiro começar, então, pelo que o Crespo falou. Em relação a Libertadores, aí, Motinha, eu acho que criou-se realmente ali uma expectativa quando o Crespo ele vem, ele assume um São Paulo ali próximo do Z4 do Campeonato Brasileiro, ele começa a brigar até pela sexta colocação ali, se colocando entre os postulantes a estar disputando pelo menos uma pré-Libertadores, né, imaginando o cenário atual. Sim, o Cruzeiro, por exemplo, está no G4, vencer a Copa do Brasil, que abriria mais uma vaga, o próprio Flamengo e o Palmeiras estão na Libertadores, abriria outra vaga. Então, imaginando que fosse um G6, muitos torcedores do São Paulo, inclusive eu, me coloco dentro desse balaio também aí, tava acreditando que o São Paulo poderia sim brigar, pelo menos por uma pré-Libertadores. Mas o que acontece, Motinha? Agora são 8, né, Marco? 8 jogos, os últimos 8 jogos, o São Paulo tem 7 derrotas e uma vitória. E só para completar o que você está falando, a disputa pela pré-pré aí, que se Cruzeiro, Flamengo ou Palmeiras vencer, né?
São 8 times, cara, que estão ali justo ali pra E os números são muito perto um do outro. Exato. Mas o grande problema é esse, né, Motinha? Nesses 8 jogos que o São Paulo tem aí, nesses últimos 8 jogos, são 7 derrotas e apenas uma vitória, né? E falar desse jogo de ontem aí do Mirassol é praticamente repetir o que a gente já vem dizendo aqui nas últimas semanas. Né? O São Paulo, ele parou de jogar, na minha opinião, depois da eliminação da Copa Libertadores ali para a LDU. A gente sabe já que o elenco do São Paulo ele tem limitações técnicas, né? Principalmente quando a gente fala de elenco, não só do time de 1 a 11, mesmo porque com a quantidade de desfalques que o São Paulo tem, a gente lesões, tem que mencionar o elenco. Então, todo dia uma, né, Marcos? As limitações técnicas do São Paulo, elas são evidentes, e a questão também aí do fator emocional do São Paulo, é um time que psicologicamente é muito fraco também. O São Paulo ele não consegue, por exemplo, tirando a eliminação, teve esse jogo contra o Palmeiras aí que tava vencendo por 2 a 0. Mais uma vez eu vou citar isso como exemplo. É inadmissível você tá vencendo um clássico por 2 a 0, fazer o primeiro tempo que o São Paulo fez e depois no segundo tempo, por mais, mas o juiz não deu um pênalti, era pra ter feito 3. Beleza, podia ter batido o pênalti errado também. Teve o erro de arbitragem? Teve, mas uma coisa não anula a outra. Então, quando você tá vencendo a porra de um clássico por 2 a 0 na sua casa, pro seu torcedor, você não pode fazer o segundo tempo omisso que o São Paulo fez. E isso entra o que o Crespo falou também. Eu acho que falta entrega também dos jogadores do São Paulo. A gente viu em 2023 o São Paulo que não tinha um grande time. Pô, a gente tinha o Wellington Rato, Rodrigo Nestor, né, no time titular ali, foram protagonistas da Copa do Brasil. Caio Paulista, que até então não tinha jogado nada em lugar nenhum, aliás, só jogou 6 meses de bom futebol no São Paulo, né? Então você tem ali, dentro de um cenário, dentro de um contexto, um time que era extremamente brigador e fazia realmente os jogos ali na base da superação, no seu limite técnico e no seu limite de concentração também de seriedade. Então, não é isso que a gente tem visto nos jogos do São Paulo. Ontem, mais uma vez, falhas individuais. Por exemplo, tomar um gol com 33 segundos, né, do primeiro tempo ali, a bola, o cara deu saída, primeiro ataque dos caras, gol. Então, como é que você tem 3 zagueiros, 3 brutamontes, toma um gol de cabeça do tal do Alisson lá, que tem 1,74 m? Pô, o cara entra no meio, e ainda ele se agacha pra poder cabecear. Então tá de brincadeira. Você pega o pênalti que o Alan Franco fez ontem também, ele tá disputando ali corpo a corpo com o cara, ele deixa o cara meio que tomar a frente ali, ele vai e tenta segurar o cara, puxa o calção. Então, não é só o Alan Franco. O Ferrarese tá jogando merda nenhuma. O Arboleda ainda dentro né, de um cenário ali de razoável, ainda ele tá fazendo um arroz com feijão. O próprio Sabino. Pra mim, também o Sabino é um dos 4 zagueiros que o São Paulo tem à disposição. O Sabino é mais fraco. Mas é o que tá melhor jogando dentro das suas limitações. Então, Alan Franco tá muito abaixo. Você pega vários defesa jogadores todo do São Paulo piorou, né, Marcos? E o Crespo tinha melhorado o sistema, né? Mas é aí que tá. Aí entra também o dedo do treinador. Porque é o seguinte, Motinha, por exemplo, tá jogando um 3-5-2. Durante um período onde ele fez realmente o time se encaixar, conseguir ter desempenho, conseguir ter resultado, ok. Não tá mais dando resultado, que nem eu falei, nos últimos 8 jogos, 7 derrotas. Será que não vale a pena rever também o 3-5-2? Hoje as peças que o São Paulo tem, na minha opinião, valeria a pena tentar jogar no 4-3-3. Olha o óleo, Domênico. Pode soltar o óleo. Olha o óleo das tricas, o óleo rosa, o óleo rosa. Ô, mano, diferente de alguns torcedores de treinador, eu não tenho treinador de estimação. Acho que tem que ser colocado... Seu irmão fala também, mas, por exemplo, eu acho que assim... Parece. O Dorival no São Paulo, eu cansei de ser defensor do Dorival, mesmo quando ele não tava no São Paulo. Falei, pra mim é um cara que ele chega, faz o arroz com feijão. O Crespo, ele chegou e fez o arroz com feijão. Num primeiro momento deu certo? Ok. Parou de dar certo? Tem que mudar. Tem que tentar achar uma alternativa. Mas o São Paulo tem desfalques. Ok. Mas dentro ainda do que tem à disposição, dá pra jogar no 4-3-3. O Lucas não tá tão bem fisicamente, mas dá pra colocar o Lucas aberto. O Rodriguinho não tá jogando tão bem? De repente dá pra colocar o Lucas por dentro pra tentar ser um armador. Abre espaço ali pro Ferreirinha voltar pra sua posição de origem, aberto pela esquerda. Se tem o Lucas lá, o menino também, que acho que retornou pra base, pode reincorporar o moleque no profissional. São alternativas que podem acontecer e, na minha opinião, devem acontecer, já que o São Paulo parou de ter um rendimento. Em relação ao jogo, né, Motinha? Foi uma tragédia, né? Já contextualizando, não vale nem a pena falar muito a respeito do jogo, porque o São Paulo não jogou. Se eu for falar do jogo, eu vou ter que falar do jogo do Mirassol, porque o São Paulo não jogou. Então toma 2 a 0 ali no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ainda teve um outro pênalti que o Reinaldo, ele deixou o tal do Carlos Eduardo bater, que era pra ter sido 2 gols do Reinaldo nesse jogo, aí ali do Foi gentil, porque o Reinaldo 10 gols na temporada. Carlos Eduardo, pra quem não lembra, o Palmeiras pagou 24 milhões nele. Esse cara. Pagou uma grana. Por 50% do Goiás, hein, gente? Ele fez um golaço no São Paulo no Pacaembu uma vez, você lembra? Fez. E aí ele foi vendido? O Palmeiras foi emprestando, e vendeu. Não tem mais nada do Palmeiras. Nada, graças a Deus, glória a Deus. Aí em cima do que o Crespo falou aí, Motinha, os caras estão se entregando como estavam antes no começo, enfim, isso, aquilo.
Eu não sei se tem informações a respeito de salário de jogador. Então vamos lá. Tem, É sobre isso que eu vou falar. É o seguinte, Ah. hoje vazou, né, aquela história. Vazou não, a gente já sabia, né, Marcos? Mas tipo, ficou mais claro e evidente aí que todo mundo tá apontando que o São Paulo deve luvas e direitos de imagem para alguns jogadores, né? Sendo que... E aí o São Paulo já respondeu falando que não deve acima de 3 meses, que ele tem um acordo com os jogadores. Só que o que vazou é o seguinte, que tem jogadores desde maio que não recebe esses atrasados de direitos de imagem, né? Inclusive deram até o nome que foi o Alisson, né? E o São Paulo negou, falou que não passa de 3 meses, né? Então foi em maio, já passou bastante. Agora, o salário em si não está atrasado, né? O salário não está atrasado. O salário é R$1.000 na carteira, né? Não sei quanto que é, Bento. Mas ele disse que os salários não estão atrasados, mas deve sim luvas e direitos de imagem, que já a partir de hoje, parece que o São Paulo já está avisando os jogadores, passou a mandar nota que eles vão pagar, entendeu? Ah, é? É. E aí... Mas essa dívida é de 30 conto, Motinha, porque eu vi aí num perfil, alguma página do São Paulo, acho que foi até no Twitter, pode ser, falando que essa dívida tá em torno de 30 milhões, cara, com o elenco. É que assim, mano, soltou E no postou balanço... foi o Espaço Tricolor. É que Olha, soltou eles um falaram balanço... o seguinte aqui, ó, tá a notícia aqui, ó, tá no Twitter aqui, ó, desse perfil aqui, ó, chamado Espaço Tricolor. Não sei se vocês conhecem, ó, tá aqui, ó, calote. O São Paulo está devendo direitos de imagem para todo o elenco. Além disso, premiações referentes a avanços na Libertadores também não foram pagos. Luvas... O estopim da indignação foi a divulgação do superávit que o Júlio Casares fez, acho que semana passada. Alguns atletas estão há 6 meses sem receber. O montante devido ao elenco passa dos 30 milhões de reais. Seria em torno disso, mano. Só que é o seguinte, diz que que houve um acordo com os jogadores e que alguns jogadores não foram pagos, né? Então outros foram, né? Aí que tá a questão. Será que isso não tá criando uma celeuma lá dentro do elenco? Sem dúvida. Então essa que é a questão. Você paga pra um e não paga pro outro? Porque aparece o nome... Os jogadores X do Fluminense eram patrocinados pela empresa de saúde e o outro restante era patrocinado pelo verdade. clube. E tanto que, por exemplo, a nota que sai depois é o seguinte: São Paulo vai quitar alguns direitos de imagem, hoje já pediu a nota e tal, para algum dos jogadores. Então quer dizer que realmente existem alguns jogadores que já receberam, outros que não, né? E que existe um acordo tátil entre os jogadores e o São Paulo, que realmente o salário vai pagando, tipo, 2 meses, depois quando vai dar o terceiro já paga tudo e depois começa de novo a contagem, entendeu? É aquela história. Bom, isso é uma vergonha. E Isso aí, é uma vergonha, Motinha. Com relação à gestão do Júlio Casares, é chover no molhado também criticar a incompetência desse cidadão aí como presidente do São Paulo. Então, eu acho que nenhum funcionário, Motinha, ele rende da mesma forma se ele estiver recebendo em dia ou se não estiver recebendo. Né? 10 ou Obviamente, 10 milhões é a mesma coisa. eu não acho que os caras do São Paulo pararam de correr porque estão com o direito de imagem atrasado, isso e aquilo. Mas é fato que o cara recebendo em dia, ele tem uma motivação muito maior para poder exercer a sua profissão. Qualquer profissional, qualquer ramo de A atividade. única pressão que ele pode fazer na condição de jogador, Marcão, é se ele não estiver recebendo a cultura dele, velho. Senão ele não tem como fazer uma pressão, entendeu? Por exemplo, qual é a tua expectativa dentro desse quadro atual do São Paulo, aí com 7 derrotas já acumuladas? 8 jogos, 7 derrotas. Para os próximos Só venceu do Fortaleza. 5 jogos do São Paulo. Dificílimos. Você já viu quais são? Sim. Não, tem Começa um aí que agora vocês no vão sábado ganhar. contra o Tem um que Bahia. vocês vão ganhar aí. Bahia, Vasco, Flamengo. eu acho que sim. Que vocês vão ganhar. Depois tem uma sequência ali. E dou contra- 3 rodadas pra passar as tricas, viu, Domênico? Vamos Dou ver. 3 Louco. rodadas pra nós Vamos passar ver, as tricas trouxa, aí. Vamos ver. Ô, vai ver. louco. O negócio é o São seguinte. 5 jogos O São Paulo ele vai ter, o São Agora- Paulo ele vai ter Ó o alarme do pela Marco. frente agora no final de semana o Bahia aqui, que é um time ajeitado também. Depois pega o Vasco em São Januário e depois é só o Flamengo. Mas depois vem uma sequência ali de Bragantino e Juventude ali que dá pro São Paulo conseguir uma Corinthians pontuação. antes, ô Marcão. Corinthians antes do mas aí é um Juventude. clássico. Mas aí é um clássico também, né, Vieira? Ah, Fica mais tá, difícil. Mas o que eu quero mais dizer é pegado. que depois vai ter 2 jogos ali que dá pro São Paulo pontuar bem. E o último Ô, Dodô, vitória, fala né? aí da voz do Só Brasil, lembrando depois eu que a complemento. Voz do Brasil seria veiculada nesse momento, vai para as 8, né? 8 horas, porque tem jogo do Santos Tá. na sequência. Apresentação do Hilton Pereira. Então, ô, O Motinha, Hilton Pereira vai estar aqui. Com relação a Só essa para apresentar vergonha, a Voz do Brasil. com relação a essa vergonha aí que o São Paulo faz em relação ao não pagamento dos seus atletas, eu acho que tem que tentar quitar isso o mais breve possível, porque
Afinal de contas, só dá pra você cobrar o seu empregado se você estiver arcando com as suas responsabilidades também. Antes de você chegar pra um cara e falar, você não tá correndo, o cara fala, você não tá me pagando? Lógico. Então, Verdade. tipo, eu acho que Lembra do Vampeta? o combinado não sai caro. Se combinou Então, nesse pagar ponto, o Corinthians cara, faz bem. Deve pros outros, mas não deve pro elenco, tá vendo? Aí, isso é gestão. Não, é o Memphis que o diga, né, mano? E aí, Muito Marcos, só mais Ah, mas uma tem um notícia acordo importante já. de É, eu São vi o Paulo, acordo. saiu, né, hoje, que diz o seguinte, que o Casares, diante da crise, tomou algumas decisões. Primeiro, o FIP de Cotia está suspenso por enquanto, a discussão, a votação, essas coisas, ele deixou pra trás lá, É, né? por que será? E Meu tomou Deus. Porque viu decisão que não por ia ser conta da aprovado, por crise. Eu não sei se isso aí é uma cortina de fumaça, né, Marco? Mas é aquela Fumaça. história, né? E vai despachar direto do CT, né? Não vai sair do Morumbi, que ele despacha lá no Morumbi, vai despachar direto do CT. E focar só no campo, segundo, né? E, inclusive, que ele teria prometido aos jogadores, né, um bicho bom caso o São Paulo alcance a vaga para Libertadores. Ô, mas na moral, velho, eu acho uma baita de uma sem vergonha. Que nem, por exemplo, parte do que o São Paulo tá devendo é premiação por ter avançado de fase na Libertadores. Vá pra... Não precisava nem Pô, pagar, pelo né? amor de Deus, Pois é, isso mas é uma vergonha. Inventa. O São Aí, Paulo no Não Campeonato faz mais que Brasileiro... obrigação, né, Marcão? Pois é, o São Paulo no Campeonato Brasileiro ano passado, pelo fato de ter conseguido chegar na Libertadores, paga Herdou, premiação. Uma coisa é você fala assim, ó, vai ser campeão dessa porra, a gente pega um pedaço do prêmio ali É isso aí. e faz um rateio. Pagar prêmio pra chegar na sexta colocação na merda do Meu Campeonato Deus. Brasileiro, E vai pro herdou, inferno. né, Marcos? Ano Isso é uma passado vergonha. herdou a vaga. Isso é uma vergonha. Ele praticamente herdou Mas a vaga. independe, ó, Motinha. Botafogo. Dentro desse cenário, os caras vêm, ó, se classificar pra Libertadores vai ter um bicho aqui. Vá pro inferno, Júlio Casares. Vá pro quinto do inferno, pro raio que o parta. Muito bem. Ô, Domênico Gato, só para não passar um pouco do ponto do que eu gostaria de falar, vamos dar sequência, vai.